Continuando então, né, as alergias elas podem ser de diferentes tipos de fonte, como nós conversamos. Desde alergias que vão atingir a pele, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, como as alergias alimentares, né, tá ali o leite, algumas frutas, o mel, chocolate, o caranguejo, alguns frutos do mar, né, a gente tem alergias também. Pode ser causado por micro-organismos, como alguns insetos, ácaros, que a gente vai ver um pouco mais à frente. O trigo, pólen, pelos de animais, produtos de limpeza. Então, assim, as alergias, elas têm um leque muito amplo. Então, a gente tem que ficar muito de olho quando uma criança tem algum tipo de reação alérgica para tentar, principalmente, descobrir o motivo daquela reação para que a gente consiga cortar o estímulo, que é o principal objetivo nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho quais são as substâncias mais comuns que estão envolvidas nesses processos alérgicos, né? Ao que a criança tem alergia, então. Não só a criança, né? Quando eu falo dos processos alérgicos aqui, essas substâncias elas estão envolvidas realmente nos principais quadros de alergia, independente da idade da pessoa. Que é, por exemplo, as baratas, os ácaros da poeira domiciliar, alguns tipos de fungo específico, né? Eu até coloquei a foto aqui do mofo, que é um tipo de fungo que acontece com frequência, uma resposta alérgica, pelos de animais, a presença de alguns insetos, e eu não coloquei aqui, mas a gente tem também as alergias respiratórias que podem ser incentivadas por alguns produtos específicos, que a gente até conversou no slide anterior, como produtos de limpeza com cheiro forte, como água sanitária, cloro, né? Temos também alguns produtos que a gente pode falar de algumas situações específicas. Quando a gente fala da lavagem da roupa da criança, dependendo do produto que a gente utiliza, pode dar alguma resposta alérgica, né? Outra situação são os cheiros, né? As alergias respiratórias, que pode incluir o pólen, cheiro de perfume, cheiro de alguns cremes. Por isso que a gente fala que não é interessante ir trabalhar com cheiros fortes, né? A gente sabe que assim, todo mundo gosta de um creme, por exemplo, desses cremes da Natura, Boticário, alguns têm um cheiro muito forte e não é o ideal por conta de a criança às vezes ter algum processo alérgico. Falando desses produtos, dessas substâncias, vamos ressaltar a importância dos ácaros, que são micro-organismos que estão presentes em todas as casas, e não vai ser diferente, ele vai estar presente dentro da creche também, porque ele é um micro-organismo bem doméstico que está presente em quase tudo. Ele se alimenta basicamente da descamação da nossa pele, então eles são muito comuns de serem encontrados nos colchões, sofás, travesseiros, por conta de ser os locais que a gente entra em contato para o nosso descanso, e ali a gente acaba deixando alguma descamação de pele. As fezes desses ácaros, né, que eles comem, tem o sistema digestivo próprio deles, e as fezes deles contêm algumas substâncias que podem ser extremamente alergênicas. Então, normalmente, o que causa alergia em relação ao ácaro é a fezes desse animal, que acaba desencadeando sintomas tanto por respiratórios, por ser inaladas, respiradas, e até mesmo por contato direto e aparecer ali alergias pelo corpo por entrar em contato com as fezes desse ácaro nos lençóis, na cama, no travesseiro e tudo mais. Esses são os beneditos, né, num zoom enorme, é claro que isso aqui tá no microscópio, um zoom enorme. A gente não consegue ver eles a olho nu, tá? Eles estão ali no emaranhado das fibras, né, de um colchão, e eles se desenvolvem melhor em ambientes quentes e úmidos. Então, por isso, para ele, o melhor lugar do mundo é um colchão, um travesseiro, uma almofadinha. Podem ser encontrados também em cortinas e tapetes, então eles estão muito presentes nesses ambientes, e é por isso que a gente precisa ter um cuidado de higienização muito... A gente tem que ter um cuidado de higienização bem focado. É muito comum em travesseiro, dentro de creche, às vezes a gente fica com um travesseiro em ad eterno. Tem alguns cuidados específicos que a gente pode fazer
para evitar esse processo do acúmulo de ácaros. E aí, cada creche tem o seu protocolo. Dentro da creche, no geral, tanto os travesseiros quanto os colchões são de materiais impermeáveis, justamente para evitar o acúmulo desses ácaros, porque se eles se acumularem, vai ser por debaixo daquele corino, por debaixo da capa, e não vai ter contato direto com a criança. E a gente consegue fazer a higienização daquele corino com uma frequência maior, porque é só passar o álcool, sabão, fazer uma limpeza, o álcool e sabão, o álcool e o pano, né, um pano com álcool, e conseguimos fazer uma limpeza um pouco mais acentuada, com mais frequência. Mas é importante vocês entenderem que eles podem estar presentes. Isso daqui são situações que podem acontecer pelo contato, tanto com as fezes do ácaro, como também pelo contato com as baratas, né? Que tanto entrando em contato direto com o corpo das baratas, como nas fezes que elas podem deixar pelos caminhos que elas passam, a gente pode ter reações na pele desta forma, de forma bem intensa, como vocês podem ver. Tudo depende de como o seu corpo vai responder a esse processo alérgico. A alergia alimentar, apesar de hoje a gente ter vários casos descritos, elas são bem raras. Então, são poucos os grupos alimentares que causam esse tipo de reação. No geral, a pessoa ela tem uma sensibilidade e não uma alergia. Então, assim, qual que é a diferença? A alergia ela é uma resposta exagerada do meu corpo. E quando a pessoa tem alergia de fato àquele produto, ela realmente não pode entrar em contato porque ela fica muito mal. Ela tem uma resposta exagerada, como por exemplo, essa foto que é uma alergia e uma resposta exagerada a alguma coisa que entrou em contato com a pele dessa pessoa, como por exemplo as fezes de baratas e ácaros. Então, muita gente ao comer algo se sente desconfortável e pode ter um quadro de desconforto intestinal, mas não necessariamente vai ter uma resposta alérgica, que é um quadro um pouco mais intenso. Os grupos alimentares que mais acontece de ter quadros de sensibilidade ou de alergia são os laticínios. Então, tá ligado diretamente ao leite de vaca, aos ovos, que tem ali os alérgenos mais frequentes, principalmente quando a gente está falando dos bebês, né? Que podem acabar aí tendo esses quadros de alergia a esses produtos. O cigarro, eu não preciso nem falar nada, né? Ele é extremamente tóxico, até mesmo pra gente, então quem dirá para um bebê? E pode, para uma criança, né? No geral, não só o bebê. Então, ele pode gerar processos de alergia, a fumaça também pode gerar processos de alergia, assim como cheiros fortes em geral, que acaba sendo muito irritantes. E aí, esses cheiros fortes em geral pode ser até mesmo cheiros bons, como de perfumes e hidratantes. Mas se for muito forte, eu vou gerar esse processo de irritação. E aí vai entrar água sanitária, cloro, aqueles produtos de limpeza que eu falei, alguns desinfetantes, tudo por conta do cheiro ser forte. Então, independente se é um cheiro bom ou não, se ele é forte, ele pode ser irritante e precisa ser evitado. Principalmente nos primeiros anos de vida, porque pode aí ser incômodo para essa criança, e se a criança tiver alergia, vai precisar ser evitado durante todo o período da infância, né? Até mesmo algumas crianças vão para a vida adulta com essa alergia. Eu vou pausar aqui e depois a gente começa a falar das medidas de controle.